pessoal, vamos aqui para mais uma aula e hoje a gente vai falar sobre Guerra Fria, né? O período que a gente chama de Guerra Fria é um período compreendido entre 1945 a 1991. Quando a gente fala em Guerra Fria, nós estamos nos referindo que à rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética após a Segunda Guerra Mundial. Posto que é ao final da guerra que o poder político e militar do mundo desloca-se para essas duas potências, né? Então, por que a gente chama de Guerra Fria? Porque ao longo deste período, apesar de toda a rivalidade existente entre ambas as potências, estas nunca entraram em conflito direto. Por quê? Porque ambas dispunham de arsenal nuclear capaz de destruir a humanidade. Portanto, tem aí um cenário de bipolarização ideológica, ou seja, você tem um mundo dividido em dois blocos antagônicos, né, com diferentes projetos políticos, sociais, econômicos e ideológicos. Quais são esses blocos? São o bloco capitalista e o bloco socialista. Então, esse período ele fica marcado pelas disputas entre essas duas potências por áreas de influência capitalista e socialista, né? Então, elas disputavam áreas de influência e, ao mesmo tempo, havia o temor em relação ao uso das armas nucleares que estas possuíam. E esse temor em relação ao uso dessas armas criava um clima de tensão política em relação à deflagração de uma guerra entre as duas potências nucleares. Então, desse modo, durante o período que perdurou essa Guerra Fria, de 1945 a 1991, quando a União Soviética entra em colapso, os conflitos entre estas potências eles se deram em outras regiões, né? A gente tem aí, em 1943 e 1945, acordos estabelecidos entre os aliados, né, os países aliados. Em 1943 a gente tem a Conferência de Teherã e em 1945 a Conferência de Yalta, no qual os líderes dos Estados Unidos, da Inglaterra, da União Soviética, eles concordaram em criar a Organização das Nações Unidas, a ONU, e também em dividir a Alemanha em zonas de influência. 4 zonas de influência é dividida em 4 zonas de influência, e estas zonas ficariam sob o controle dos Estados Unidos, da França, do Reino Unido e da União Soviética. Também a cidade de Berlim, ela ficou acordado que ela seria dividida da mesma forma, e os acordos eles previam ainda que os países do leste europeu e parte da Alemanha ficariam sob o domínio soviético. E, para além disso, teriam governos favoráveis aos soviéticos. Esses governos seriam de economia mista, com um regime pluripartidário, né, regimes políticos que posteriormente seriam chamados de democracias populares. No entanto, essa experiência das democracias populares, de economia mista, encontrariam o seu fim posteriormente quando da implantação do modelo de socialismo soviético, que é quando Stalin ele resolve exercer absoluto controle sobre essas democracias populares. Então, a partir de então você tem o final dessas experiências de economia mista e você tem a imposição de um regime de modelo soviético, né, um modelo de socialismo soviético com a imposição de um regime de partido único, rígido controle dos meios de produção e de comunicação. Bom, o modelo de socialismo soviético, né, características: estatização da economia, a planificação econômica, coletivização do campo, investimento em indústria pesada em detrimento da indústria de bens e de consumo, regime de partido único, criminalização de oposição e um rígido controle dos meios de produção. A partir dessa implantação desse modelo de socialismo soviético,
você tem iniciativas tanto do bloco capitalista quanto do bloco socialista que vão acirrar ainda mais os conflitos entre essas potências. Do que eu estou falando? Estou falando da doutrina Truman, do Plano Marshall, da criação da OTAN, da criação da Comecon, do Pacto de Varsóvia em 1955. A doutrina Truman, por exemplo, ela objetivava isolar a União Soviética economicamente forçando assim uma redução de suas áreas de influência. Ao passo que o Plano Marshall era um plano que destinava ajuda econômica aos países europeus que haviam sido arrasados pela guerra. A ideia em torno desse plano era o que? Era combater o avanço do comunismo e incentivar o consumo europeu de produtos fabricados por indústrias dos Estados Unidos. A criação da OTAN se dá em 1949. Esta era uma organização militar que objetivava defender os países associados de possíveis agressões soviéticas. Obviamente, a União Soviética, em resposta a esses planos, ela vai, em resposta ao Plano Marshall, em resposta à OTAN, cria a Comecon, Conselho de Assistência Mútua Econômica. A Comecon tinha por objetivo a integração das economias da União Soviética e dos países do leste europeu. E cria também o Pacto de Varsóvia, a aliança militar que era liderada pela União Soviética. Aí a gente tem esse período da Guerra Fria, ele foi marcado ainda por uma corrida armamentista espacial. Você tem aí no quesito corrida armamentista, a gente tem os soviéticos fazendo testes para a criação da bomba atômica e explodindo a sua primeira bomba em 1949. Já em relação à corrida espacial, em 1961 o soviético Yuri Gagarin foi o primeiro a ir ao espaço e a dar uma volta completa na Terra, a bordo do foguete Vostok 1. E do lado capitalista a gente tem o estadunidense Neil Armstrong, em 1969, sendo o primeiro homem a pisar na Lua durante a missão da Apollo 11. Bom, ainda no contexto da Guerra Fria, a gente tem em 1969 a construção do Muro de Berlim, que vem a se tornar um símbolo da Guerra Fria, né? O Muro de Berlim ele foi construído com o objetivo de conter as fugas das pessoas da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental. Bom, vamos lembrar que com o Plano Marshall, a Berlim Ocidental foi beneficiada com a entrada de recursos oriundos deste plano, né? Ao passo que a Berlim Oriental mantinha-se em uma situação de penúria típica ainda do imediato pós-guerra, né? Então, no tocante aos conflitos do período da Guerra Fria, a gente tem os conflitos asiáticos. Nos primeiros anos da Guerra Fria, a Revolução Chinesa, em 1949, e a Guerra da Coreia, que dura de 1950 a 1953. Temos também outros conflitos a partir da segunda metade do século XX. Estes são considerados no âmbito dessa bipolarização ideológica típica desse período. No entanto, a maioria deles resultaram dos processos de independência que o continente asiático vivenciou a esse período. Estamos falando de quê? Do processo de descolonização afroasiática, né? Ou seja, a independência daquelas áreas coloniais resultantes tanto da partilha destes continentes, né, realizada em fins do século XIX, quanto em decorrência das conquistas europeias dos séculos XV e XVIII. E como resultado desse processo de descolonização, surgem mais de 40 países nos continentes africano e asiático a partir dos anos 1950. Causas desses movimentos de libertação. Uma das causas dos movimentos de libertação do jugo colonial foi o que? Foi o declínio do poderio europeu. Porque este poderio europeu ele foi abalado ao final da Segunda Guerra Mundial por conta do envolvimento das metrópoles imperialistas nesta. Outro ponto importante para o surgimento dos movimentos de libertação
foi o que? A participação das colônias na guerra. Em muitos casos, as colônias participaram da guerra, auxiliando as metrópoles. E essa participação, esse auxílio às metrópoles, fez com que despertassem nas colônias um forte sentimento nacionalista e uma consciência de sua força. Para além disso, nós temos o que? A criação da ONU. A criação da ONU, ela foi fator de fortalecimento dos movimentos de libertação. Mas por quê? O que a criação da ONU tem a ver com os movimentos de libertação? Pois bem, o documento de criação da ONU, a Carta de São Francisco, ela consagrava o direito dos povos à autonomia e à liberdade. É esse direito dos povos à autonomia e à liberdade que vai ser fator de fortalecimento dos movimentos de libertação. Então, a criação da ONU é esse fator. Por quê? Porque ela traz esse direito em seu documento de criação, o direito dos povos à autonomia e à liberdade. E outro fator de impulso à independência foi também o apoio tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética. Por quê? Porque ambos estavam interessados em atrair novos países para suas respectivas zonas de influência. Dito isso, então vamos abordar alguns casos em específicos. Primeiro vamos para a Revolução Chinesa, né? Em 1945 os chineses ainda estavam sob o domínio japonês desde 1931 e eles recuperaram sua soberania. Nesse contexto, voltam a enfrentar-se o Partido Nacionalista, o Kuomintang, e o Partido Comunista Chinês, liderado por Mao Tse-tung. O Partido Comunista Chinês sai vitorioso e funda em 1949 a República Popular da China. O partido opositor, o Partido Nacionalista, foge com seus seguidores e fundam na ilha de Formosa, atual Taiwan, sob a proteção dos Estados Unidos, a República Nacionalista da China. Na República Popular da China, Mao Tse-tung adota o modelo de socialismo soviético, né, com coletivização da terra, planificação econômica, perseguição a opositores, regime de partido único, etc. E com o apoio dos soviéticos, o país cresce economicamente, principalmente em termos industriais, né? Houve a erradicação do analfabetismo e as mulheres passaram a ter os mesmos direitos que os homens. No entanto, isso não quer dizer que não houve insatisfação. Houve muita insatisfação e, sobretudo, em relação à repressão política que era praticada pelo governo de Mao Tse-tung, para além de uma crise agrícola que acabou levando a racionamento de alimentos, né? E frente a esse quadro de insatisfação, o governo de Mao Tse-tung lança um movimento denominado Movimento das 100 Flores. Qual o objetivo deste movimento? Este movimento buscava incentivar o debate político, só que não deu muito certo. Por quê? Esse movimento incentivando o debate político acabou levando à prisão de muitas pessoas, estudantes, intelectuais. Por quê? Porque as críticas foram para além daquilo que o Partido Comunista permitia. Tá bom? Bom, Mao Tse-tung promoveu ainda um movimento político denominado de Revolução Cultural Proletária, que objetivava eliminar qualquer vestígio daquilo que eles chamavam de cultura burguesa. Como resultado, professores, médicos, engenheiros, dentre outras pessoas, foram acusados de inimigos, de serem lacaios da burguesia e acabaram sendo presos, enviados às prisões ou para os campos de arroz. Essa política, essa política ela foi interrompida após 10 anos por uma oposição interna do próprio Partido Comunista, que, tendo em vista que o país já estava à beira do caos. Seguindo aqui, a gente tem a Guerra da Coreia. A Coreia, que durante a Conferência de Yalta, em 1945, foi definido o seu paralelo 38N como fronteira que dividiria a Península Coreana em duas regiões. Né? Foi definido por quem? Pelos vencedores da Segunda Guerra Mundial. Então você tem aí a Coreia dividida em norte e sul. O norte ocupado pelas tropas soviéticas
e o Sul dominado militarmente pelos Estados Unidos. A partir de então formaram-se dois países autônomos, a República Popular Democrática da Coreia, Coreia do Norte, aliada da União Soviética, e a República da Coreia do Sul, aliada dos Estados Unidos. Então a gente tem a Guerra da Coreia iniciando-se em 1950, quando as tropas militares norte-coreanas invadiram a Coreia do Sul. A partir de então você tem a ONU declarando a Coreia do Norte como agressora e autorizando a formação de uma aliança internacional liderada pelos Estados Unidos para auxiliar a Coreia do Sul. Os norte-coreanos, após 3 anos de guerra, recuaram sem acordo de paz entre ambas. No entanto, não houve qualquer alteração dos limites territoriais. A fronteira acabou permanecendo a mesma. No tocante aos processos de descolonização afroasiática, vamos começar falando pelos da África. Os povos africanos eles enfrentaram grandes dificuldades nas suas lutas pela libertação. Por quê? Porque eles conviviam também com as rivalidades e os conflitos étnicos. Muitas vezes esses conflitos eles eram fomentados pelas potências coloniais. Bom, após a Segunda Guerra Mundial, os movimentos nacionalistas eles ganharam impulso. Por que eles ganham impulso? Porque as elites intelectuais, as elites políticas, elas passaram a reivindicar aquelas transformações que lhes foram prometidas pelas potências colonialistas. E foram prometidas em que sentido? Foram prometidas em troca de apoio na luta contra a Alemanha nazista. No que tange à independência das colônias africanas, você tem variações nas formas de obtenção da independência. Por quê? Porque em alguns países foram anos de lutas armadas e em outros países houveram negociações com as potências e estas terminaram por entregar o poder às elites locais, como foi o caso, por exemplo, da Inglaterra. Então aí a gente tem aí vários países tornando-se independentes ao longo da década de 50 e 60. A Líbia, o Marrocos, o Sudão, Tunísia, a Gana, o Congo belga e a Argélia. A década de 1960, o ano de 1960, ele foi considerado o ano africano, porque neste ano 17 países se libertaram, e ao final da década já eram mais de 39 países africanos livres. Bom, ainda sobre o processo de descolonização africana, a Revolução dos Cravos em Portugal, 1974, que foi um movimento que derrubou a ditadura de Salazar, ela influenciou numa modificação da política em relação às colônias portuguesas. Em que sentido? No sentido de que a partir de então passou-se a negociar politicamente os processos de independência com os movimentos de emancipação. Bom, no caso da descolonização asiática, a gente tem na Indochina, desde o início do século XX, os grupos nacionalistas se organizando para lutar contra a dominação estrangeira. Em 1941, os comunistas ligados a Ho Chi Minh organizaram a criação do Viet Minh, que era um grupo armado para lutar contra as ocupações francesas e japonesas. Ao final da Segunda Guerra, em Potsdam, as potências vencedoras dividem a região entre ingleses ao sul e os nacionalistas chineses ao norte. Os Viet Minh, liderados por Ho Chi Minh, ocuparam a cidade de Hanoi e proclamaram a República Democrática do Vietnã. Nesse sentido, você tem a Guerra da Indochina, de 1946 a 1954. Essa guerra ela tem início a partir das pretensões dos franceses de recolonizar aquela região, e o que acaba levando à reação e o confronto com os vietnamitas. A França é derrotada, e a independência do Vietnã é reconhecida em uma conferência em Genebra. Se tem reconhecida a independência do Vietnã, do Laos e do Camboja. Então, dá-se uma divisão a partir daí, temporária, do Vietnã, a partir do paralelo 17 graus norte. Então você tem o Vietnã do norte e o Vietnã do sul.
No norte, a República Democrática do Vietnã, com capital em Hanoi e socialista. E ao sul, a República do Vietnã, com capital em Saigon, sendo de influência capitalista, né? A partir de então, a gente tem um Vietnã tornando-se palco das disputas entre as duas potências no âmbito da Guerra Fria. E os problemas, né, gerados, os problemas advindos dessa divisão do país, acabam desencadeando em uma guerra. Então a gente tem aí o início da Guerra do Vietnã em 1961 e perdurando até 1975. A partir de 1963 a gente tem uma intervenção direta dos Estados Unidos nessa guerra, apoiando o governo do Vietnã do Sul contra o Vietnã do Norte, né, e contra os guerrilheiros da Frente de Aliança Nacional, que havia sido fundado em 1960. Na década de 70, os soldados estadunidenses no país chegaram a 540 mil, e ao final dessa década, intensificaram-se pelo mundo as manifestações contra a guerra. No tocante às manifestações contra a guerra, estas resultaram, né, da divulgação pela imprensa de fotos e filmes das atrocidades cometidas pelos soldados estadunidenses contra as populações vietnamitas, bem como da demonstração da devastação que era causada pelos agentes químicos desfoliantes que eram jogados na vegetação a fim de dificultar a ocultação do inimigo. Com o morticínio e a destruição causadas pela grande quantidade de bombas que foram utilizadas, não impediu que as forças estadunidenses sofressem várias derrotas. Havia, claro, uma grande disparidade entre os Estados Unidos, que é uma superpotência mundial, contra as tropas de um pequeno país pobre e recém-independente. No entanto, isso não impediu que os Estados Unidos saíssem derrotados dessa guerra, né? Porque os soldados estadunidenses estavam travando uma guerra na selva, em terrenos alagados, sob chuva, calor, típicos de clima tropical, e contra um inimigo que estava usando táticas de guerrilha, contra os quais o exército estadunidense, apesar de sua superioridade, armamentos e preparo, pouco ou nada conseguiu fazer contra, né? Então, os Estados Unidos saem da Guerra do Vietnã derrotados. Eles saem em 1973, a partir do Acordo de Paris, que determina a retirada das tropas estadunidenses do Vietnã. E aí, em 1975, a gente tem a rendição do Sul com a reunificação do Vietnã em 1976, com o nome de República Socialista do Vietnã. E, para concluir, a gente tem o caso da Índia. Os processos de independência na Índia. A Índia, que era considerada a mais importante das colônias britânicas, obteve a sua independência em 1947. O domínio inglês na Índia, ele assentou-se em grande parte nas diferenças religiosas existentes entre aquela população. Sua maioria era hindu, tinha representação política nacionalista, o Partido do Congresso, contra o domínio britânico. Os muçulmanos, representando aproximadamente um quarto da população, eles eram representados pela Liga Muçulmana. No período entre guerras, surgiram duas lideranças políticas na Índia: Mahatma Gandhi, advogado, pacifista, e o político Jawaharlal Nehru. Ambos contribuíram para o fortalecimento do Partido do Congresso. Então, na década de 1920, Gandhi comanda um movimento de resistência ao domínio britânico. Só que Gandhi comanda esse movimento baseando-se nos princípios da não violência e da desobediência civil. Quando a gente trata sobre desobediência civil é um conceito, né, formulado por Henry David Thoreau. No que consiste a desobediência civil? É uma forma de protesto político pacífico que se opõe a comportamentos ou leis injustas ou mesmo a governos. Gandhi, com o apoio de Nehru, convenceu a população a não consumir os produtos ingleses, convocou os indianos a não obedecerem aos opressores e nem a pagar impostos ou cumprir as suas leis. Do lado oposto, a Inglaterra tenta enfraquecer o movimento de desobediência civil. De que forma? Fomentando as divergências religiosas entre os hindus e muçulmanos.
além de tentar instalar um governo de coalizão entre os grupos, não é? E o que não deu certo, acabou mergulhando o país no caos, gerou mais conflitos ainda, se alastrando por toda a Índia. Terminou com o governo inglês admitindo que era inevitável a independência, não é? E terminou assistindo ao aumento das rivalidades entre os hindus e os muçulmanos explodirem em conflitos por todo o país. Esses conflitos causaram mais de 1 milhão de mortes no país. E finalmente, em 1947, o parlamento inglês vota a lei de independência da Índia, né? A Liga Muçulmana decide então formar um país próprio, forma o Paquistão, né? E a rivalidade entre Índia e Paquistão acirraram-se desde então, ao longo do período da Guerra Fria, e ainda hoje você tem essa rivalidade. A Índia adotou uma política estatizante de inspiração socialista, adquirindo apoio da União Soviética, e ao passo que os Estados Unidos passaram a apoiar o Paquistão, né, nos conflitos que se seguiram entre indianos e paquistaneses. Bom, com isso eu encerro essa videoaula e eu estarei online em seguida, esperando vocês para que nós possamos continuar a discutir o conteúdo. Obrigado.